Lá vem tema difícil. Bom, hoje é a aula 2, então, já que a nossa aula 1 rendeu bastante, ainda bem. Hoje é dia 17 de fevereiro. Então, vamos lá, meus amores. Eu vou compartilhar aqui o meu slide, que eu quase me esqueci. Quase me esqueci. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um tema chamado sociolinguística. Cadê a Débora, gente? Professora, acho que a internet dela tá ruim, viu? Ah, bem provável por causa da chuva, né, meus amores? Mas espero que ela consiga entrar, porque eu adicionei aquela hora, mas ela não entrou, acredito que tenha caído a internet dela. Então, vamos lá. Bom, a gente vai falar sobre um tema chamado sociolinguística. A gente viu mais ou menos o que era linguística na aula passada, né? E a gente viu que a linguística tem relação com a linguagem, com a comunicação, né? Com as formas variadas de que a gente se comunica, das nossas línguas, enfim, né? E hoje a gente vai falar sobre sociolinguística. Então, quando a gente fala de sócio, a gente já lembra na hora de sociedade, né? A gente lembra de sociologia, mas sociologia é o estudo da sociedade, não é isso? Então, a gente vai falar sobre esse cara. Antes de falar de sociolinguística, né? Que a gente entra em linguagem, língua, para deixar muito claro a diferença entre eles, que eu acho que é de extrema importância, para vocês não se confundirem no dia a dia e de hoje em diante, tá bom? Então, linguagem e língua são elementos de uma construção social escolhida pelas pessoas. Então, a pessoa que está falando, na verdade, quando a gente nasce no meio de uma família que fala uma língua, certo? E que usa determinada linguagem para poder, então, se comunicar. Então, normalmente, é a linguagem oral, né? E a linguagem visual que a gente trabalha com as crianças que são analfabetas, que são bebês, né? Que acabaram de nascer. Então, quando a gente nasce, a gente acorda no meio de imagens e de sons, certo? Quando a gente começa a identificar que alguns sons relacionam-se a algumas coisas, então a gente faz a relação entre som, palavra e imagem, né? Então, mamã, e aí entra a cara da mamãe, ou eu quero que essa pessoa perto de mim, eu sei que essa pessoa ela é a segurança para mim, ela me alimenta, ela me veste, ela me higieniza, enfim, né? Ela me dá carinho, é ela que aparece nos piores e melhores momentos, né? E é só falar mamã e eu faço essa relação. E a minha linguagem é com os dedos, com o choro, né? Com um gritinho, com um sorriso, com a risada. E aí a gente vai pensando de que forma que essa criança ela vai então falar. Até que ela usa a mesma língua que a mãe, a língua portuguesa. Certo? Então, quando a gente fala de sociolinguística, né? A gente está falando aí de uma área que vai estudar o uso real que a gente leva aí, claro, em consideração a estrutura que existe dos aspectos sociais e culturais dessas pessoas que o cercam. Desculpe. Então, pensando nessa família, com essa criança, né? A gente tem aí a linguagem utilizada pela mãe, que pode ser a oral ou a visual, que pode ser um barulhinho de um chocalho, por exemplo, né? E aí, então, a criança, ela vai responder de alguma forma. Então, ela nasce com ela. E observem que uma pessoa falando é diferente de outra pessoa falando, né? Por quê? Porque existe a intromissão de verdade, né? E a escolha que a pessoa faz para poder, então, falar. Eu vou falar igual a minha mãe, eu vou falar igual ao meu pai? Não, eu pego, um apunhado de características de pessoas que estão à minha volta para, então, ter uma língua e uma linguagem. A língua é a mesma, língua portuguesa, não mudou. Mas eu posso ter algumas
alguns estímulos, né, para, então, utilizar essa língua portuguesa, que a gente vai chamar de variações, tá? Os fonemas de uma língua são resultado de escolhas feitas pelo falante, mas estes são sujeitos sociais, para quem o aparato disponível não é passível da escolha. Então, quando a gente faz escolhas, os fonemas aí são sons. Toda vez que eu falar fonema, é som. O som do S, o som do O, o som do A, o som. Quando a gente fala de fonema na língua portuguesa, a gente pode pensar sobre os S's e R's do carioca, por exemplo. Certo? E isso é uma variação. Nem todo mundo fala assim, né? No Brasil inteiro, se você pensar de norte a sul, leste a oeste, quem é que fala puxando S, puxando R? Somente os cariocas, né? Então, é uma região. Então, ali há uma variação fonética da língua, tá bom? Os sotaques são variações, tá bom? E a gente vai ver, então, e vamos classificar essas variantes que existem dentro da sociolinguagem, porque ela faz parte da sociolinguística, né? Tá bom? Aí, então, aqui tem uma definição, né? Não sei se vocês conhecem o Benveniste, mas, enfim, ele é um letrado e um linguista, enfim, da língua portuguesa, e ele diz o seguinte: é dentro da e pela língua que o indivíduo e a sociedade se determinam mutualmente. Observem que, quando a gente é inserido num novo grupo social, a gente acaba utilizando as mesmas palavras daquele grupo social. Pode ser que a gente pegue essas palavras desse grupo social e leve para um outro grupo social. Pode ser que não se encaixe naquele outro grupo social. Por exemplo, quando vocês estão aqui estudando, esses 5 dias da semana que vocês estão na faculdade, que vocês não deixam de estar, né? Que é só prestar atenção em aula, que é a mesma coisa de estar lá, só que vocês estão em ambiente diferente, né? Mas é faculdade do mesmo jeito, vocês vão se formar independente de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos online, certo? Mas vocês vão se formar como pedagogas, perfeito? Então, vocês estão na faculdade. Aí, de repente, vocês escutam aí uma palavra diferente, que uma professora usou, e aí vamos, então, usar a palavra intrinsecamente. Olha que palavra bonita, intrinsecamente. E, de repente, você usa em casa. Pum. Ai, gente, porque isso é intrínseco. Aí alguém vai olhar para sua cara e fala assim, que é isso? E aí, então, você percebe que a pessoa não entendeu o que você disse, pode ser que ela pergunte, pode ser que ela não pergunte, você vai perceber que ela não entendeu. Então, aquela palavra não condiz com aquela realidade. Você pode inserir para o bem daquele grupo que você está, ou não. Ou simplesmente você não usa mais. Explica o que é ou não explica o que é, e aí você sai fora, certo? Isso acontece de tempos em tempos, principalmente quando a gente está inserido em grupos diferentes, tá bom? Grupos novos. Ai, acho que é a Débora batendo na porta. Peraí. Não, é a Eliane. Boa noite, Eliane. Oi, Rose, tudo bem, querida? Então, tá bom. Oi, Eliane, tudo bem? A gente já está em aula, tá bom? Deixa eu voltar lá, tá? Tá bom, professora. Tá, desculpa aí, professora. Tem problema nenhum, não. Vamos voltar. Tá, tranquilo. Bom, então vamos lá. É o primeiro slide, então você não perdeu muita coisa, tá bem? Vamos lá. Aí, então, Horácio, num livro chamado Arte Poética, que é um livro onde a gente não vai trabalhar arte poética, mas a gente vai trabalhar alguns livros que vão falar sobre a construção da língua, da linguagem, das palavras e blá, blá, blá. Vamos lá. Há uma grande diferença se fala um deus ou um herói. Se um velho amadurecido ou um jovem impetuoso na flor da idade. Se uma matrona autoritária ou
uma ama dedicada. Se um mercador errante ou um lavrador de pequeno campo fértil. É claro que se a gente pensar em quem são esses personagens, né, de que Horácio se refere, a gente está pensando em pessoas que, assim, a gente mal conhece, né? Mas, vamos lá, Deus, da forma como ele dizia, ou qualquer outro Deus, pensando em mitologia também, né, ele utiliza algumas palavras que o herói, por exemplo, o herói da televisão, o super-herói, o herói dos filmes, enfim, não utiliza. Né? Uma pessoa que é mais velha, que tem experiência, ela utiliza palavras, expressões e até uns jeitos de falar diferente de um jovem que está na flor da idade, que tem ímpetos de fala, né? Que quer falar, que quer fazer, que quer acontecer, né? Uma matrona é uma mãe, né? Uma mãe, uma mulher autoritária. E uma ama é aquela de leite, né? Quem dá o leite para a criança, quando não se tem da matrona. Djailma. Só um instante, gente. Djailma, querida, fique à vontade. A gente está em aula, já começamos, mas esse é o segundo slide, tá bom? Bom, então é diferente uma mãe de família falando autoritária e uma mulher que é delicada, ok? Diferente as falas, né? O mercador errante é aquele caixeiro viajante. Já ouviram falar? Hoje a gente não tem caixeiro viajante, porque ele carregava uma caixa. Hoje a gente tem alguns carros que passam nas ruas vendendo lençol, vendendo travesseiro. Não sei se vocês já viram isso. E essas pessoas... Mascate. Sim, está sempre aqui na porta de casa. Isso mesmo, os mascates, que são os mercadores errantes. Errantes por quê? Porque eles vão de vilarejo em vilarejo, de povoado em povoado, para então vender as suas coisas e... Vendas, né, gente? Não é todo dia que se vende, não é todo dia que se compra, né? Então, ele não sabe exatamente para onde vai e quanto ele tem. Por isso que é errante. E um lavrador de pequeno campo fértil. Se você for conversar com algumas pessoas que são da lavoura, por exemplo, você vai ver o quão diferente é a linguagem que eles utilizam. Mas nenhuma está errada. Todas elas estão corretas. Desde Deus, herói, até o pequeno lavrador de um campo fértil, tá bom? Então, não existe formas incorretas de comunicação. Como eu disse, existem formas adequadas e inadequadas. Da mesma forma que você escolher uma palavra dentro de um grupo diferente dessa que você já usou a palavra, que nem eu falei agora, né? Quando a gente está inserido no novo grupo, a gente aprende várias palavrinhas. E a gente quer utilizar no nosso dia a dia. Mas nem todo mundo está acostumado a ouvir esse tipo de palavra. Por isso que quando o político fala, a gente acha que ele fala bonito. Entendeu? É que hoje é mais fácil a gente entender o que o político fala. Mas, se a gente pensar, por exemplo, nessas militâncias que existem aí fora, a gente escuta algumas palavras que não faz parte do nosso dia a dia, e aí a gente fala, nossa, cara, como fala bonito, né? Nossa, não entendi nada do que disse, mas falou tão bonito. É mais ou menos isso, né? São termos adequados, mas pessoas que não têm o hábito de ouvir. Então, aparentemente, a gente tem pessoas que a gente está ouvindo que parece que sabe muito, mas não necessariamente sabe, né? Não necessariamente não sabe também. Mas nos dá a impressão de que essa pessoa, nossa, arrebenta. Entendem o que eu quero falar, amores? Vocês estão entendendo? Sim. Mesmo? Sim. Nossa, sim. Professora, eu tinha uma professora que ela falou assim que foi fazer uma apresentação. Ela falou que não sabia nada. Ela falou assim, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a encher coisas que a pessoa só vai olhar o modo de eu falar e não vai entender nada. Ela falou que tirou 10. Ela falou, nem eu estava entendendo o que eu estava falando. Só sei que eu falei lá e todo mundo gostou. É mais ou menos isso.
nessa você tem que ter uma boa lábia e saber falar, né, professora? Porque não é fácil. Não é, não, você tem que ter um bom vocabulário aí nesse momento, né? E assim, se você vai falar com alguém da faculdade, fica difícil, né? Professor, coordenação, né? Essas coisas, né? Agora, quando é dentro do serviço, por exemplo, pode até ser, né? Que role, né? Mas é mais ou menos isso que eu tô falando mesmo, né? Da gente falar, ouvir, não entender nada e falar, nossa, como fala bonito. Difícil é se alguém lançar uma pergunta e você não souber a resposta, né? Não Esse é o problema. Mas aí a gente também utiliza nosso joguinho de cintura, né? Então, eu acho que você tá tão empolgado com a pessoa ali falando que você não vai nem perguntar. Essas pessoas, assim, Silvana, elas normalmente não recebem perguntas, porque as pessoas não entenderam de fato o que ela disse. Então, como é que eu vou falar se é uma pergunta de algo que eu não entendi? Eu posso falar assim, cara, você pode explicar outra vez que eu não entendi nada do que você disse. Mas, dependendo da situação, é feio você falar que não entendeu. E aí, então, segue o fluxo, na verdade. Aí vai sair, vai. É como se fosse, eu entendi, tá bom, entendi tudo. É bem isso. É muito engraçado. Por outro lado, a gente sabe que é uma pessoa que está nos enrolando, né? E ser enrolado é muito ruim. Mas, enfim, é isso mesmo. Então, a gente tem que entender tudo que a pessoa fala, né? Sendo clara, né? E aí, então, utilizando a linguagem adequada. Adequada e não inadequada, né, de utilizar alguns termos aí. Nesse caso, por exemplo, essa professora, essa pessoa, ela utilizou termos inadequados para aquele público, mas de forma muito consciente, que foi inteligente da parte dela. Mas, enfim. Vamos voltar, então, à sociolinguística e falar, então, sobre os objetivos, para que serve, o que é, quando que a gente utiliza. Se nós utilizamos, de repente, eu não utilizo essa sociolinguística, não, porque eu não vou com qualquer uma. Vamos lá. Bom, a sociolinguística, ela tem como objetivo de investigação a relação entre o mundo linguístico e o mundo social. Então, existem as pessoas falantes e a sociedade. Existem dois mundos? Não, ela é um só. Só que eu consigo identificar, dividir em sociolinguística, para poder falar assim, olha, existe uma influência social na fala dela, por isso que ela fala desse jeito, tá? Existe uma influência regional na fala dela, por isso que ela fala desse jeito, certo? Então, é a relação entre o mundo linguístico e o mundo social, tá? O sistema linguístico, ele funciona de uma forma muito própria. Cada um tem a sua forma de falar, né? Uma forma bem interessante de a gente entender a linguística, o que é essa fala, né? É quando a gente lê uma mensagem escrita e, ao mesmo tempo, a gente escuta a voz da pessoa como se ela estivesse aqui do meu lado falando isso. Isso já deve ter acontecido com vocês muitas vezes. Tô lendo a mensagem e falei, caramba, até consegui ouvir a voz da pessoa falando isso. Por quê? Porque cada um de nós temos uma assinatura textual. Já ouviram falar nisso? Assinatura textual. São as marcas ímpares, marcas específicas de cada um de nós. Por exemplo, a minha marca, ou muitos alunos dizem que a minha marca linguística é falar inferno. Se não tiver a palavra inferno, não é a professora Vanessa falando, mas é uma expressão apenas de uma brincadeira. Então, é uma marca linguística, uma assinatura linguística. Foi aquela pessoa que falou, como é que você sabe? Porque ela utiliza esse linguajar, essas palavras, nessa ordem, né? Ela tem as pausas, ela não tem, ela colocaria vírgula, não colocaria, ela utilizaria essa palavra ou não. Tudo isso faz parte de uma assinatura textual, tá? E isso é muito importante. Cada uma de vocês tem assinatura textual. Quando eu leio a mensagem de vocês, muitas das vezes eu escuto a voz de vocês. Deixa eu só marcar uma coisa aqui. Entenderam o que é assinatura textual? Sim, eu entendi. Ótimo. Então tá bom.
Bom, a sociolinguística, além desse objetivo de investigação da relação do mundo linguístico, mundo social, tem também a finalidade de buscar lugares intrínsecos, gente. Intersecção, aqui nesse caso, é a relação entre uma coisa e outra, que é o mundo social e a dimensão linguística. Mas pensando em espaço também. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre uma escola do Estado e uma escola da Prefeitura. Os alunos que lá frequentam falam a mesma linguagem, utilizam as mesmas palavras, pode ser que sejam próximas. Os alunos de uma escola estadual e de uma escola particular, elas utilizam os mesmos termos? Têm o mesmo comportamento? Não. E é fácil de identificar. Que mais? Acho que deu para entender, né? Em relação ao espaço. A gente está falando aqui até de uma questão sociofinanceira cultural. Né? Então, é a sociedade, o pobre, o rico, né? E também, não que quem entra numa particular seja rico, não é isso, né? Mas há uma diferença. E quem está, por exemplo, na periferia, quem está em Alphaville, quem está em Alfavela, né? E por aí vai, certo? A estrutura da língua, ela é prévia ao momento do enunciado. Toda vez que a gente vai falar, a gente, na verdade, rapidamente pensa antes de falar. Rapidamente. Ai, nossa, falei sem pensar. Não, na verdade, houve o pensamento, a construção dessa fala no seu pensamento rápido demais. E aí, então, você verbaliza, concretiza em palavras o seu pensamento. Mas houve um pensamento antes. Ele foi muito rápido. Não deu para você, de repente, peneirar, né? Ou então saiu abruptamente antes de você encontrar uma palavra, um sinônimo para aquela. Por exemplo, faz bastante tempo. Uma vez em sala dos professores, tinha uma professora muito fofa, de que as aulas começavam às 7 da noite, e ela normalmente 10 para 7 já estava na sala de aula dando aula. Os alunos entravam antes, né? Estava aberta a porta. Os alunos entravam antes e 10 para 7 ela estava com giz na mão em pé escrevendo, já dando aula. Então, quando a gente chegava às 7, ela já estava dando aula 10 minutos, certo? Então, a gente fala, nossa, já, né? Enfim, e os alunos não reclamavam. Ok? Beleza? Até que um dia era 7h02, ela estava na sala dos professores. E eu, que sou muito brincalhona, tanto com os professores também, que a gente tem que ter uma boa relação com todos, né? Disse a ela, caraca, você aqui? E usei o termo vagabunda. Só que não era vagabunda que eu queria dizer. Era o quê? Folgada. Você está atrasada. Enfim, qualquer outro que não seja esse. Menina. E eu me senti tão mal nesse momento, porque não veio a palavra folgada e era ela que eu queria utilizar. Já que essa outra que eu utilizei, ela tem também o seu significado pejorativo, que não era esse que eu estava usando, obviamente, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas assim, eu não estava usando um modo pejorativo para poder dizer que ela era uma pessoa, uma mulher, enfim, muito simpática, não era nada disso. Eu estava dizendo apenas, ou mesmo, eu queria me referir de que ela estava muito folgada, já que ela é uma pessoa assídua e regrada. Mas não saiu a palavra. Então, esse momento de enunciação meu, ele foi muito rápido. E veio a palavra antes, mas não a palavra que eu queria, veio um outro sinônimo. E aí, então, eu falei. E claro que eu pedi desculpas a ela, porque era essa palavra que eu queria utilizar. Por sorte, por muita sorte, ela não ouviu. Que bom. Ô, Vanessa. Diga. Quando a gente pensa rapidamente e fala, essas são as famosas gafes, né, que a gente dá, não é? Pois é, né? Ainda bem que ela não ouviu.
Olha, ainda bem, porque eu acho que ela ia ficar chateada mesmo, sabe? Porque aí eu vi a cara de 2 professores ali do tipo, nossa, você precisava usar esse termo? E aí eu percebi de que eles entenderam de outra forma e que essa palavra que eu utilizei, ela tem ainda um valor muito forte pejorativo, mas não cabia nela. E nem era isso que eu estava me referindo, né? Era, assim, ela estava folgada ali, 7-2, ela está ali ainda na sala dos professores. Quem que ela pensa que é, né? Enfim, era uma brincadeira. E eu, por conta da cara deles, falei, caraca, usei uma palavra errada. Falei, vou ter que pedir desculpas. E aí, tinha que ir para a sala de aula. Quando eu fui falar com ela, que eu estava indo para a sala, ela já estava lá, ó, escrevendo e falando. Eu falei, não vou atrapalhar. Na hora do intervalo, saí assim, voando da sala, para poder passar em frente à sala dela e, ó, pegá-la, né, e falar. E aí, então, eu falei, olha, puxa, eu usei um termo muito feio com você, se me desculpa. Nossa, eu nem ouvi. Enfim, e aí, então, eu disse que foi folgada. Mas, enfim, dei uma da professora Silvana. Fui espertinha nessa hora, só nessa hora. Mas, enfim. Bom, e aí, então, quando a gente fala disso, desse exemplo que eu dei, a gente vai falar de contexto. Contexto é o lugar em que as dimensões sociais e geográficas se atualizam. Por exemplo, em que contexto você utilizou a palavra vagabunda? Né? O contexto é o que estava acontecendo. Contexto é o que estava acontecendo. Aquele lugar, aquela dimensão social e geográfica que estava naquele momento, daquela fala, daquele enunciado. Puxa vida. Ai, 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 ai. Enfim. E aí, então, a gente tem que pensar, nesse contexto, como que a gente pode, então, quais são as palavras que a gente deve usar. E aí, então, a gente pensa no adequado e no inadequado. Entenderam o que é contexto? Sim. Oi. Vocês entenderam o que é contexto? É Sim, importante. é o que você acabou de falar, né? Que é quando você fala uma outra palavra e acaba, sei lá, falando, né? Igual esse exemplo que você acabou de dar, é isso? É isso. Não cabia naquele contexto aquela palavra, né? É que Porque nem normalmente acontece muito isso, né? Acho que com todo mundo já aconteceu isso. uma gafezinha básica. Você fala sem pensar, explosivo, né? O contexto não é o falar explosivo, o falar sem pensar. É assim, aquela palavra que você utilizou naquele contexto ali, entendeu? Ô, professora Vanessa, como que Freud chama? Ele utiliza, não é gafe que ele fala. Falho. Ato falho. Ato falho, lembrei. Mas seriam as gafes. Ato Como? falho. Ato Falho. falho. Mas o ato falho é um pouquinho diferente em relação a isso, né? Vamos pensar assim, por exemplo, eu tenho um amante, tá bom? Tenho um amante. E aí, então, eu tô com meu marido, e aí eu falo pra ele, vou contar uma mentira a ele. Vou dizer, nossa, domingo eu vou na casa da minha mãe, e ao invés de falar minha mãe, eu falo o nome do meu amante. Isso é um ato falho. Por exemplo, vamos lá, o nome do meu amante é Ricardo. Ricardão. Domingo eu vou na casa do Ricardo. Da minha mãe. Isso é um ato falho. Esse é um ato falho. Professora, quando troca o nome também, né, da pessoa. Isso mesmo, é ato falho também. Ato falho também. Que foi exatamente o exemplo que eu dei agora, né? Ao invés de falar minha mãe, eu falei Ricardo. Certo? Isso é um ato falho. A gente que é Glória? mãe sempre tem ato falho, porque o nome das filhas troca direto. É verdade, né? Eu também tenho os filhos de pata que eu também troco. Outro dia eu fui dar bronca, eu falei, já passou, já nem sabe mais o nome do cachorro. Falei, deixa essa bronca de lado. É isso mesmo, seu.
Muito bem. Então, tudo bem para vocês, contexto? Tudo bem para vocês, momento de enunciado? Enunciado é fala, tá bom? É discurso, tá? Enunciado. Deixa eu só colocar aqui para ver se entra nesse contexto, porque foi uma palavra nova, porque são gírias, né, de outros estados, que essa semana, não sei se as meninas viram também, que durante o dia eu tenho muita coisa para fazer no meu trabalho, então eu fico assistindo lá o BBB, né? Aí tem um economista, que é o Gil, ele discutindo com a outra lá e chamou ela de basculho. Aí eu vi essa palavra no Face, assim, no Instagram. Aí ela falava assim, o que quer dizer basculho? Ele falou assim, é melhor você nem saber o que significa. E o que significa basculho? Que ela é um lixo de pessoa. Em vez de falar, você é um lixo... Ou bagulho, não é? Que fala? Não, é basculho, que é uma gíria lá, basculho. Aí eu falei assim, nossa, assim, a gente vai aprendendo. Por quê? Porque ele não é, ele acha que é do norte ou nordeste, e é uma gíria de lá. E ela perguntava assim, mas o que quer dizer isso? Ele falava assim, é melhor você nem saber o que significa. Ficou mais bonito falar que ela é um basculho do que falar, você é um lixo de pessoa. Porque fica aquela interrogação na cabeça, assim, mas o que é isso, né? Entra nesse caso do contexto das dimensões sociais, porque estava ali ocorrendo uma discussão, foi uma palavra pejorativa, porque ele não quis dizer realmente o que era o significado, porque se ele falasse você é um lixo, isso soa como ofensa, porque você está ofendendo a pessoa. Sim. Né? Porque tem duplo sentido. Né? Aí você vai e fala assim, você é um basculho, você fica assim, mas o que é isso? E como ela não tem como procurar o significado lá, mas então, o Brasil... tipo, no pensamento, o Brasil inteiro sabe que é basculho, só ela que não. Só ela que não sabe. Mas entra nesse contexto que você fala, né, das dimensões social, igual que geográficas, né? Isso mesmo, Cada estado, cada região tem a sua fala, a sua linguagem. Sim, sim, e acredito que vocês, que são de regiões diferentes, também tenham aí algumas palavras que não são utilizadas aqui e que vocês utilizam, por exemplo, dentro do seu contexto familiar, que só cabe ali dentro que eles entendem, e fora dali não vão entender, né? Eu uso muito, professora. Trem, por exemplo. Trem. Trem. Sai daqui, seu trem. Isso aí é coisa de mineiro, né? Isso só não pode, né, Jaima? Ana Paula ou Jaima? Dilma. E negociado é baiano, né? Pois é, né? Eu lembrei de algumas aqui também. Eu lembrei de Tamborelzinho, por exemplo, que era uma senhora que, nossa, ela trabalhou a vida inteira praticamente na casa da minha tia, a Lu, e ela nunca teve estudo nenhum, e ela dizia para minha tia, eu vou tirar esses tamborelzinho daqui e vou colocar em cima da mesa. E a minha tia não sabia o que era tamborelzinho, até que ela percebeu que eram os banquinhos que ela tinha. Então, tamborel era banquinho, né? E aquele fora básico que eu dei aqui, logo quando eu cheguei nessa família, que foi... Acho que eu contei já essa é boa que eu contei. Eu sempre conto essa, porque foi um fora engraçado. E, como que é? Eu estava conversando com a minha sogra na casa dela, né, que ela mora aqui em cima, e aí, então, tinha uns adolescentes no portão, e eles estavam... Como que é? Putz, esqueci a palavra agora. Justo agora esqueci a palavra. Não é isso. Eles... eu vou lembrar. Nossa, que raiva, hein? Dá uma raiva mesmo. E hoje é a segunda vez que eu perco a palavra. Perco... E ela estava aqui, ó. Falando no meu ouvidinho aqui, ó. E ela estava aqui, ó. Bom, é um termo acho que do norte e nordeste, que é referente a pessoas que estão namorando, que estão se pegando, né? Não é se roçando. Paquera, não. Tá braseando, não. Não. Amancebando. Não. Eu vou até
perguntar aqui, porque é preciso essa palavra agora. Pegando. É viçando, professor. Isso mesmo. Mas esse nome aí eu sei que é outra coisa. Como que é a palavra? Eu não entendi. Viçando. Viçar. E aí, então, eu estava conversando com minha sogra, tinha 2 adolescentes no portão, como para mim era conversando, e ela disse, essas crianças viçando no meu portão. Eu olhei para baixo, vi 2 adolescentes conversando. Para mim não tinha nada demais, assim, né? Então, conversar é a mesma coisa de viçar, né? Falei, né? Diz que é uma palavra nova do meu vocabulário aqui, do meu contexto social, né? E aí, então, vamos lá. E aí, então, meu amor estava aqui em casa, meu marido, conversando com a minha cunhada, e eu subi, era um domingo de almoço, e aí, então, eu subi e falei, olha, tá pronta a carne, eu vou subir com ela. Cadê a Paula, que é minha cunhada? E aí, então, eu disse, vou usar agora o termo, né? Tá lá embaixo, viçando. E ela, como assim tá lá embaixo viçando? Já brava, eu falei, ixi, acho que não é esse o significado. Falei, estão lá embaixo conversando, dona Maria. Ah, tá. E aí eu desci. Desci, eu falei, cara, dei mó fora, o que seria então viçando? Quando eu cheguei aqui e contei, os 2 se acabaram na risada, né? Porque viçar, na verdade, é o paquerar mais a fundo, é o roçar, o amassar, sabe, o esquenta. Nossa, professor. Isso é viçar. Isso é. Eles estão viçando. Falei, olha, gente, Lá no norte que usa muito essa palavra. no norte? Ah, então Tem uma colega minha que ela Muito vive mesmo falando isso. lá. Ela fala. Só que ouve. pra gente aqui é isso, né? Pra eles lá, eles estão acostumados a falar isso. É a primeira vez que eu ouço essa palavra. Então, Tá brincando, Ana? Eu tô sério? falando, Silvana, primeira vez. meu bem, que é? Você acha o quê? Só vocês que têm aí essa multilinguagem. Essa sociolinguística, entendeu? Porque com a gente aqui não dá. Mas eu escuto muita coisa com a minha sogra, e assim, né, por 2 motivos, né? Ela é do norte, do nordeste, e ela é analfabeta. Então, assim, são duas situações muito interessantes da parte da área linguística, de que quando ela precisa se expressar, ela não utiliza outras palavras além daquelas que ela conhece. E por muitas vezes ela inventa palavras. Esse é o problema. O neologismo. Oi. Eu tenho uma colega que trabalha na casa do meu patrão, né? E ela chegou lá na loja e ela falou pra mim assim, nossa, Sil, aqui tá cheio de pora. Aí eu Tora. Pora. Pora. Aí eu falei, pora? O que é pora? Aí eu comecei a rir, ela ficou assim. É pó. Pó. Ela é lá do norte. Pora. Eu falei, vixe Maria. Aí depois ela começou a rir, eu falei, eu não entendo nada. Ela falou, é pó. Eu falei, o que é pora? Deve ser uma mistura de pó com poeira, né? Aí deve ser. Juntou tudo e ficou pora. Pode ser boa lembrança, viu, gente? A gente vai ver isso, porque isso faz parte de sociolinguística, né? Cada um na sua região. Também tem o tal de o tamborete, né? Que o povo fala no norte. Tamborete. Tem uns que falam tamborete de gandaia. Que tamborete Quer dizer, de gandaia? aqueles banquinhos que ficam naquelas casas. Para secar louça? Para secar roupa? É tamborete de sentar, que o povo fala banco. Os banquinhos. É que eles falam Olá. tamborete. Tamborete, e eu escutei como tamborel. Lá em Alagoas fala tamborete. Tamborete. Aqui na minha rua tem uma moça que, como você falou, que ela não tem estudo, aí ela fala tudo a linguagem dela lá da Bahia. Tamborete é a farinha de fazer cuscuz, ela fala milharina, né? Ela fala farinha, fala todas as línguas lá da Bahia. Aí, às vezes, ela fala comigo, fala assim, quando ela falou tamborete, eu falei, o que é isso? Ela falou assim, é tamborete, Eliane, de sentar, eu lembrando que você está falando aí. É isso mesmo, né? E para a região dela, né, dentro da região ali, né, da parte geográfica, tá correto, né? Não é inadequado ou adequado também. Quer dizer, isso não é errado ou certo, né, gente? É apenas uma
outra forma de se expressar. Existe uma classificação, e a gente vai ver, né, da utilização de mesmo significado para várias palavras, né? Que nem o tamborete, né? Que, na verdade, é banco, banquinho, banqueta, né? É o mesmo significado, mas ela tem várias palavras, várias formas de se referir à mesma coisa, né? E isso acontece como, por exemplo, mandioca, aipim, macaxeira, né? É a mesma coisa, só que cada região tem o seu nome dado, né? Então, é o mesmo significado, mas com nomes diferentes. Que é muito interessante, muito rico, né? Pode falar. Ô, professora, isso aí tem a ver com sincronia? Isso tem a ver... Não, porque Não? isso não é uma evolução. Ah, tá. Né? Não é uma evolução da língua. Isso é uma modificação geográfica, sociocultural, sociolinguística, regionalista, enfim. A gente vai ver, e aí então você vai ver que não tem nada a ver com a sincronia, muito menos com a diacronia, que é do dia a dia, né? A diacronia. A sincronia agora, eu fazendo as atividades, aí me deu um nó na cabeça, eu falei, será que é isso? E agora entrou no assunto, eu lembrei de perguntar. Então, diacronia do dia a dia, lembra que eu falei? O diacronia, né? Que é do dia a dia, da evolução da palavra, do dia a dia. Agora, a sincronia, naquele momento lá, usava aquela palavra. Por exemplo, tamborete, não é porque naquela época usava, né? Tamborete é uma palavra que se usa até os dias de hoje, mas ela tem o mesmo significado, mas é um outro nome que se dá ao mesmo objeto, vou chamar aí, já que é uma banqueta que a gente está se referindo, né? Um banco, enfim, né? Mas é um outro nome que se dá, que nem o aipim, a macaxeira, e por aí vai. Mas não tem relação. Mas sim, faz parte da língua, faz parte de uma evolução não, mas faz parte da língua, do contexto linguístico, e por aí vai. Mas tá certo. Não dá para fugir muito disso, não. Professora, quando eu sou da Bahia, quando eu cheguei da Bahia... Não tinha reparado. Aí eu fui trabalhar na padaria, né, de atendente. Aí eu falava assim, os linguajados de lá, né, era despachar. Os outros davam, Eliane, não é despachar não pode falar assim não. Então, foi me corrigindo, né. Sim. Eu aprendi bastante. E aí, então, eu te digo que você não fazia parte daquele contexto da padaria, porque não é despachar, é o que se fala? Atender, né? Oi? Atender o cliente, né? Pois é, atendimento e não despachar. Ou liberar, né? Porque lá na Bahia fala assim, né, professor? Sim, não que esteja errado, né? Mas se a gente pensar em contexto de despachar, a gente pensa de despachante, né? E a gente pensa de que vai liberar, né? Aquele documento, normalmente é documento que a gente se refere. Despache é de documento, ou despacho religioso, né? Também tem o mesmo efeito, né? Porque é para mandar para longe, para distanciar, para liberar da passagem. As pessoas falavam. Esse é o sentido da palavra. Agora, então, agora quando a gente fala despache, né? Como que você usou a palavra? Despachar, né? Despachar, por exemplo, dentro de um cartório, ok. Agora, despachar dentro de uma padaria não faz parte daquele contexto ali, daquele espaço que você está vivendo, né? A gente não despacha pão, nem cliente, certo? A não ser que ele faça mal para você. Aí a gente despacha mesmo. Aí eu fui aprendendo, né, professora? As pessoas foram conversando, Eliane, não é assim, né? Que isso mesmo. Lá fala tudo diferente, mas... Então, é diferente porque é uma questão regional mesmo, né? É isso aí, tá certo? É vivendo e aprendendo. E até o último dia, o último suspiro, a gente vai aprender muita coisa, né? Inclusive com a língua, que eu acho muito rica. E vamos lá. E vamos aprender um pouquinho mais com o nosso querido Chico Bento, né? Porque quem mais vai ensinar? Porque o Chico Bento, pensando aí nas variações, já que a sociolinguística, ela tem aí a sua característica maior como uma variação linguística, né? Quando a gente pensa nesses lugares aí que a gente está falando, né? Porque ela pode ser classificada, e muitas das pessoas classificam, né, como variacionista,
variacionista, porque vem da palavra variação, tá bom? E aí, então, ela tem algumas ferramentas que estabelece variáveis aí, essas variações. Algumas dessas ferramentas a gente vai falar bastante aqui, tá bom? E aí, então, a gente tem essa sistematização dessa comunicação do dia a dia. Apesar de a gente utilizar umas palavras mais difíceis aqui, a gente fala do dia a dia, a gente fala do nosso querido Chico Bento, e a gente está falando de variações regionais, que parecem ser palavras, assim, menos pomposas, né? Só que não, né? Não necessariamente, né? É só se você inventar uma palavra para poder se comunicar, ou utilizar palavras que não são utilizadas naquela situação, como, por exemplo, a Eliane falou agora de despachar cliente, e não é assim que se fala, né, para um cliente, né, ou sobre um cliente, né. Então, vamos lá. Alguém quer ler a historinha aqui, rapidinha? São minhas notas? Quais são as minhas notas, Chico? Pergunta ali, tá muito pequeno, professor. Não, é um pouco de exclamação. Quer que eu leio? Também tudo bem. Ele pergunta, quais são minhas notas? Então ela diz, quais são minhas notas, Chico? E eu que vou saber? Você também fez prova? Isso é lá português que se fale? Já pro castigo, mas... E amanhã quero você, o fino do português. Bom, a gente tem aqui duas pessoas muito diferentes uma da outra, né? Quando a gente se refere principalmente a professor e aluno, a gente pensa que o professor vai sempre corrigir o aluno, né? E é exatamente isso que ela fez. Ela corrigiu o aluno para ele falar corretamente ou para ele falar a mesma variação linguística que ela também utiliza, né? Enquanto ela não... ela pronuncia todas as letras, o mineiro, né? Assim como o carioca, o nordestino, ele também tem as suas variantes, né? Dentro da fonética, porque a gente está falando de som, quais são minha nota, né? Que é diferente de quais são as minhas notas, né? A gente tem aqui todas as sílabas sendo pronunciadas pelo professor, e quando a gente fala do Chico Bento, a gente não tem, nem todas elas são pronunciadas, e não existe uma sincronia entre o plural e o singular, e principalmente eles comem, né, o IS e colocam R no lugar, né, de quar, né, quais, né. Mas isso é uma questão regional. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, assim como a gente tem aqui um outro exemplo, né, de variações linguísticas, pensando em sociolinguística, tá bom? Então, quando a gente utiliza no gerúndio, o verbo falando, né, ele perde o D da última sílaba. Então, tô falando, tá falando, tá falando, ao invés de falar, tá falando, né? Então, aí na terceira pessoa, o estar perde a primeira sílaba, né? Está falando, e aqui, então, tá falando, certo? O acento se junta ao que vem depois, então já era o acento, né? Mas foneticamente a gente fala, tá falando, né? Mas para escrever parece que é assim, desse jeito, né? E aí, então, o D no final tá falando, né? Eu comi já com batatinha, e então ficou o O apenas. Nessa segunda aqui do outro lado, a gente tem o vocês vão. Vocês vão aonde? Certo? O português brasileiro informal, o pronome pessoal vocês vira seis e aparece pregado antes do verbo. Então, vocês vão. E aí eu lembrei de quando eu trabalhava no Ikezaki, como promotora da Embeleze, da L'Oréal depois, e aí eu tive um supervisor. Eu estava no primeiro ano de faculdade de educação física. E aí, então, eu falei para ele assim, vocês vão amanhã, vocês vêm, enfim, 6 alguma coisa, perguntei para ele. Ah, sim, foi no 11 de setembro. E perguntei, então, a eles, vocês viram o que aconteceu? Aí ele olhou um para o outro, assim, que eram 2, eles falaram assim, 6? Vocês estão vendo 6 pessoas aqui?
Mas, na verdade, é a forma informal que o brasileiro tem de se referir a vocês, né? Ao invés de falar vocês, muita gente fala vocês, né? Que é incorreto. Não existe vocês, a palavra vocês, e sim vocês, já que o plural de você é apenas acrescido de S, então você, vocês, né? Mas muita gente fala vocês, né? E aí então tira o vô e vai só o seis. Seis vão, né? E aí então a gente se entende e tá certo, né? No português brasileiro popular, o plural pode ser marcado apenas pelo artigo. Então o correto seria: aqui é plural, aqui também é plural, certo? Então, as pessoas, e muita gente fala assim, e fala mesmo, certo? Que nem o mesmo que eu falei agora, que eu comi o S. Hoje tem aula, então, hoje tem aula. Esse tem, ele não está errado, né? Mas é que pode ser substituído por um outro, né? Hoje haverá aula, que é melhor, né? Que haverá do verbo do sentido de existir, de acontecer, né? Então, aí, substituindo o verbo haver pelo ter, só por escrito, o haver ainda tem espaço. Então, se você vai escrever essa palavra, essa frase, hoje tem aula? Não, hoje haverá aula. Observe na porta das escolas, hoje haverá aula, né? Mas se você fala com a professora lá dentro, ela vai dizer que hoje tem aula. Que muito engraçado. E isso é para mim fazer, né? Então, o mim aí pode funcionar como sujeito no verbo fazer. Nessa frase conhecida pelos vestibulandos como infinitiva preposicionada. Então, a fazer está no infinitivo e vem com a preposição para, né? Então, isso é para mim fazer ou para eu fazer, né? O correto é para eu fazer. Mas, se a gente conversa, a gente se entende, certo? E aqui, viagem, aqui o em do fim da palavra vira i. Então, ao invés de viagem, a gente fala viagem, né? E isso acontece muito, né? Tem muitas palavras que a gente mais fala do que escreve. E na hora da escrita, a gente se perde, né? Vocês, como futuras professoras, não poderão ter esse grande probleminha, certo? Por quê? Porque vocês são espelhos de muitas das crianças. Então, se vocês falam errado, a criança também pode copiar e falar errado também. Não é isso? E isso é um grande problema, dependendo de onde você está trabalhando, tá bom? E claro que se a gente fala correto, a gente quer ensinar o correto, se nós somos professores, a gente quer tentar passar o máximo de informação precisa, correta, certa, para que aquela criança e aquela pessoa que está recebendo a informação não seja enganado, né? Enfim, né? Porque passar informações erradas, venhamos e convenhamos que não é bonito, né? Tudo bem aqui, amores? São só exemplos, tá? E aqui a gente tem... Pode falar, pode falar. Falei não. Não? Só falei que tá tudo bem. Então tá, que bom. Cadê sua Maritaca? Tá dormindo? Tá dormindo ali na planta. Ah, que bonitinho. Depois põe a foto dela na planta pra gente ver. Aqui também a gente tem uma outra, na verdade, uma outra relação sociolinguística, né, que a gente consegue identificar. Claro, a gente não vai discutir, a gente vai apenas falar sobre ela, né? E é fácil de identificar porque a gente já olha para esse personagem ao lado e a gente já faz relação com alguma região do Brasil. Não é verdade? Quem parece essa pessoa aí? Da onde será que é essa pessoa? Que região? Parece lá em Minas. Não é, meu bem? Parece mesmo, né? Enfim. E deixa eu só diminuir aqui o meu barulhinho. Porque só que lá não falaria Cezão. Cezão é o colírio dos meus olhos. Colírio dos seus olhos? Eu vi... rapidamente, a Ana falou sobre o Big Brother e eu vi que tem 2 rapazes, se eu não me engano, 2 ou 3, que também tem essa fala, né, do mineiro, do caipira, né, do caipirês, não é isso?
no Big Brother lá, né? E foi muito engraçado eu ouvindo eles falando, porque, na verdade, eu não entendi muita coisa, porque são termos que eles utilizavam na roça, mas eles conseguiram se entender, não sei nem se eles, enfim, não sei nem quem são, mas ela do Big Brother, eu achei muito interessante, porque não deixa de ser essa relação que a gente está falando agora da sociolinguística, né? É que fica mais fácil quando a gente olha uma imagem e já falar sobre, né? Então, quando a gente olha uma imagem... Oi? Mas, assim, eu acho que também existe um certo preconceito com a linguagem nordestina, né? Porque eu sei que eu sofri, porque eu sou de Salvador, eu vim para aqui, para São Paulo, com 9 anos. E na escola eu fui muito zoada, eu e minha irmã. Principalmente a minha irmã, que ela tinha mais sabe aquela voz mais arrastada? Aí ficava zoando, chamava a gente de baianinha. Então, assim... eu acho super legal, assim, a linguagem de outros local, né? Porém, ainda tem esse preconceito. E é verdade, existe esse preconceito linguístico, né? De que quando alguém é de outra região, pede para falar tal palavra, né? Pede para pronunciar de tal jeito, ou repetir o que acabou de dizer. Isso não deixa de ser dependendo da pessoa, da forma como ela está lidando, constrangedor e uma sátira, né? Então, quando vira uma sátira e a pessoa se sente incomodada, já deixou de ser brincadeira, e aí, então, já é uma outra situação, né? Mas existe, sim. Existe a ponto de alguém dizer para vocês, por exemplo, de que vocês não podem usar sotaque em sala de aula. E isso... Como que você, por exemplo, quem é que tem um sotaque forte na sala de aula? Eu acho que eu tenho. A Djalma tem um certo sotaque. A Ana eu ainda não tirei o costume de falar oxe. Oxe. Ok, que seja. Assim, porque é difícil tentar se policiar em relação a isso, né? Eu acho que a gente tem que se policiar em relação a falar corretamente. Não falar problema, não falar, sei lá, estrômago, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Muito drástica. Estambo, professor. Oi? Estambo. Gente, como é que o médico vai entender isso, né? Mas, enfim. Então, assim, isso sim, acho que deveria ter esse controle, esse policiamento. Mas em relação a sotaque... Em relação à sua assinatura textual, não, sinto muito. Isso é até uma violência. Eu não sei se existe algum artigo que defenda as pessoas. Poderia ser xenofobismo até, né? Poderia ser. Poderia ser xenofobismo. Porque o xenofóbico é a aversão às coisas que vêm de fora. De fora não Então, professora, aí no Big Brother... Como a Ana falou, no Big Brother teve isso. Tá tendo muito isso, tá sendo bem polêmico. Exatamente. Então, olha que engraçado, né? As pessoas... tá assistindo, né, Vanessa? Olha, de uma certa forma, assim, é engraçado. Bom, vamos lá. Hoje eu vi uma frase, porque as pessoas acham que quem é professor, quem tem uma pós-graduação, mestrado, doutorado, não pode assistir Big Brother. Não pode ouvir funk, não pode tocar um sambinha, tomar uma cerveja. A gente não deixa... Nada, né, professora? Não, assim, em relação ao que é popular, né, não pode. Porque você não é popular. Você é uma pessoa endeusada. Por não sei quem, porque por mim que não é. Eu posso ter estudado tanta coisa que eu já estudei, lido tantos livros que eu já li, discutir Clarice Lispector e, de fundo, ter um funk. Por quê? Porque uma coisa não está relacionada à outra. É que existe, sim, o racismo, o preconceito, né? O xenofobismo, que a gente vai falar disso. E eu posso ser uma pessoa culta. Por que não? Eu tenho que ouvir clássico? Puta saco que é. Já ouviram clássico? Um ou outro até legal, mas assim, não faz parte de mim, do meu eu, do meu contexto social. Ouvir clássico, música clássica, pá. Adoraria parar para ouvir, entender, enfim. Mas assim, eu tenho a sensibilidade para ouvir, mas eu não tenho a paciência e nem o hábito disso, né?
Eu assisti alguns capítulos, sim, do Big Brother, principalmente na semana da briga da Carol Conká, porque eu queria saber quem era a Carol Conká. Porque na internet a gente é uma coisa, e no dia a dia a gente é outro. E no Big Brother, as pessoas aparecem ali como são no dia a dia. Pensa vocês estão trancadas em casa. Vocês estão trancadas no seu trabalho. Não podem sair, ninguém pode entrar. Ok? Pensa aí, como é que vocês vão lidar com as pessoas que estão lá? Vocês surtam. Agora, imaginem que sejam pessoas que vocês não conhecem. Vocês surtam um pouco mais. Agora, Agora, imagina trancada com pessoas que vocês não conhecem, todas vocês brigando por causa de 1,5 milhão. 1, 2 dias ainda vai, né, professora? Depois passou. Agora, 3 meses, meu bem. 3 meses é difícil, né? Realmente, só vai ganhar quem tem equilíbrio emocional. Só vai ganhar quem está bem estruturada, psicologicamente, emocionalmente. As pessoas desequilibradas, elas surtam nos primeiros dias já. Por exemplo, a Carol Conká. O coitado do Fiuk, né? O Fiuk, ele abre a boca e eu acho que ele vai cantar. Senta aqui. É muito igual, né? Puta, a voz dele é muito parecida com a do pai, mas enfim. E aquele ser humano que não tá vivo, parece, né? Que, né? O que é aquilo? Ele, por exemplo, tá surtando. Ele tá surtando. E a hora que ele tá surtando em silêncio. Isso que eu ia falar. Agora ele vai começar a falar e ele vai começar a melhorar e vai começar a aparecer. Então, é o choque da própria realidade. Porque você não imagina, por exemplo, teve uma cena que eu vi ontem do Gilton, né? Gil, surtando com a que foi a palavra que você falou, não foi? Isso, foi ele. Você viu que ele tá estudando mestrado de economia, né? Sim. Ele é mestre, praticamente mestre. Então, ele é mestre e ele tá estudando doutorado. Isso, doutorado. Ele é mestre. Mas assim, gente, para você ser mestre, você não tem que ser uma pessoa equilibrada emocionalmente. Lógico que não. Não precisa, né? Então, assim, olha, um mestre está fazendo parte de uma casa como o Big Brother, né? Assistido por todos. São pessoas que não têm o que fazer, e é isso que faz com que as pessoas surtem muito mais, porque o tempo todo você fica falando sobre o mesmo assunto, né? O tempo todo, porque você não tem o que fazer, né? E isso cansa mesmo as pessoas. Então, você vai começar a perceber o quão surtada você fica diante de situações pequenas, como foi a do caso ontem, né? Teve aquele showzinho todo que ele fez, aquele pitizinho todo que ele fez, mas por questões de desrespeito, ele disse, não quero falar com você agora. Ele falou. E ela disse, e você imagina como eu estou? Naquele momento não era momento de fala, era momento de silêncio. E as pessoas não conseguem se conter, porque elas vão esbarrar entre elas o tempo todo na casa. Por isso que é interessante o Big Brother, mas claro, enfim, né, a gente pode falar sobre estudar aqui, né, a sociedade, a antropologia, né, a psicologia, né, que não deixa de ser. Os estímulos que existem ali, eles são estímulos psicológicos, né, o telefone que toca, né? Toda semana tem o líder, quem é que vai ser líder? Isso aqui é psicologia pura, né? É lidar com a emoção. E como lidar com essa emoção dentro de uma casa dessa fechada, onde você não pode ir num shopping, sei lá, dar uma respirada no ar puro e voltar. Você tem que conviver com aquelas pessoas. Né? Então, é uma questão também, eu nem sei porque que a gente entrou nesse assunto. Também no caso da linguagem deles. Porque tem os caipira. É verdade. Né, que é o Caio e o Rodolfo. Isso, não lembrava o nome dos dois. Era o Caio e o Rodolfo, aí tem a Juliette, o Gil. A Juliette, isso mesmo, era por causa da Juliette que a gente está falando de xenofobismo. É isso mesmo. Xenofobia linguística. A gente pode até classificar dessa forma, aí eu vou ver se existe essa classificação. Era xenofobia. Olha o celular tocando. Pois é, xenofobia linguística. Pronto. Ok. Vou pesquisar sobre. A Juliette, acho que ela tem estudo. Ela é advogada. Enfim, mas ela é advogada naquela região que ela mora.
Exatamente. Aquela região que ela mora, como advogada, ela é top de linha. Mas quando ela se depara com um advogado que seja, não que seja melhor, não é isso, entendam, do Rio, de São Paulo, do Sul, ou de outra região próxima ali, há uma diferença muito grande em relação ao vocabulário. E aí a gente pode entrar numa questão de cultura mesmo, de cultura local. Não é xenofobia, mas o que houve na casa foi. Por quê? Porque ninguém estava entendendo a forma como ela estava se expressando. Ninguém estava entendendo por que ela estava se expressando daquela forma. Porque ninguém parou para pensar de que existem, por exemplo, essas variações linguísticas. Claro, que ali ninguém é linguista. Ninguém ali é de letras, é letrado. Ninguém ali estudou pedagogia. E estudou essas variações linguísticas regionais, entendeu? Então, assim, quando houve, então, aquele problema de tirar sarro da linguagem dela, das palavras que ela utiliza, isso é xenofobia. Isso é discriminação. Né? Perfeito. É mesmo. Tá? Para ela ficar chateada, sim, porque ela não tem outras palavras para utilizar sinônimos, para substituir por aquelas que ela estava utilizando. Né? E aí a gente vem, sim, nesse slide que a gente estava falando agora há pouco, que é do momento do enunciado, né, de que a gente tem uma prévia desse momento do enunciado. Ela tem a prévia, mas ela não consegue identificar outra palavra para substituir aquela. Entendeu? Mas o que houve, sim, foi, eu vou chamar de xenofobia linguística, mas eu vou pesquisar sobre. Tá bom? Beleza? Aqui, a gente já tem o personagem. Então, automaticamente, quando a gente vai ler o texto, a gente já vai ler quase com matinho na boca que nem ele. Não é não? Então, aqui, a gente já tem um texto que ele já começa com seis são. Seis são colírio pro meu olho. São chiclete, devia ter chiclete. Chiclete garrado na minha calça jeans. Olha o jeans. São a maionese do meu pão. O limão da minha caipirinha. O recheio do meu biscoito. O tomate do meu macarrão. O pinco-mel do meu boteco. Ah, pinga, né? Pinco-mel. Nossa Senhora, gosto demais da com vocês, uai. Vocês são também. O perfume da minha penteadeira. O dentifrício da minha escova de dente. Dentifrício. Dentifrício, gente, é creme dental. Oi pra vocês ver. Oi pra vocês ver. Quem tem amigos assim, tem um tesouro. Eu guardo esse tesouro com todo carinho, do lado esquerdo do peito, dentro do meu coração. Amo vocês para danar, beijinho em té. É muito engraçado ler isso, gente. Muito engraçado. Eu vi o Nelson da Capitinga lendo isso daí. Igualzinho. Lembrei dele. Ai, pior que é verdade, igualzinho. Tem aquela mulher também que fala assim, vocês comparação, que eu não sei o nome dela, eu não lembro. Eu sei que... Não, ela sempre Ela tá era com da lenço escolinha do na professor cabeça. Raimundo, ela participou. Era? Ai, eu sei que É a calabresa? Era do SBT, né? A Filó. tem Não, a Filó, tem a Filó, mas mas não tem é a uma Filó. outra. É. Ela fala, vocês Ela tem os olhos comparação. claros, branquinha, É os olhos igualzinho. claros. A catifunda. Não, Não é a também não é. catifunda? Não é? Não. Ai, caramba, eu esqueci o nome dela. Não sei. Não sei, porque eu não assisto. Esse eu assisti algumas coisas em algumas situações, mas eu vi que a catifunda, agora que você falou o nome, lembrei, a catifunda é a calabresa, né? Que é ótima, né? Não, quando eu assistia, que eu não gosto desses programas. Mas, assim, quando meu marido via, que ele gostava muito. Aí era outra pessoa que fazia catifunda. Que acho que ela faleceu, na verdade, né? A primeira. Então. E aí agora, que no 5, acho, de domingo, acho que eu lembro da minha...
Também não sei. Enfim, acho que é de domingo. E é a Calabresa, a Dani Calabresa, que é muito engraçada também. Mas é isso mesmo. Então, o Nerso da Capitinga, ele mesmo falando, né? E é muito engraçado. Ouvir a gente entende, mas ler é muito mais difícil. Depois vocês fazem a leitura do texto em si. Bom, amores, acho que a gente podia fazer um intervalo agora. Muito bem, 9 horas. Vamos fazer um intervalo agora. E aí a gente volta, então, 9h20. Pode ser? Beleza? Então, nós vai comer um pão de queijo, tomar um cafezinho. Toma um cafezinho? Tomar um cafezinho. Vocês são tesouro do meu coração. Para a gravação, Van. Eu vou tentar lembrar o nome dessa mulher, gente. Por gentileza. Eu vou pesquisar aqui agora. Isso. Tá bom. Bom, amores, a gente volta então 9h20, certo? Acabei de interromper a gravação.